Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Curtiram a semaninha de folga? Deu para dar uma relaxada ou não? Pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de resistência elétrica, tá legal? Nós vamos falar agora sobre a lei de Ohm, né? E quem não assistiu o vídeo lá sobre resistência elétrica, por favor volte lá, assista o vídeo, que esse vídeo aqui é continuação, né? Essa videoaula ela é continuação daquele assunto anterior. Pois bem, então, para nós começar a falar sobre a lei de Ohm, isso aqui é um esquema de um circuito simples, certo? Esses, esses dois esquinhos aqui, esses dois traços, né, verticais aqui, no caso pode ser horizontal ou vertical, um maior e um menor, ele é símbolo de uma bateria, certo? Figura uma bateria. Essas linhas aqui, né, enrugadinhas, elas representam um resistor, como a gente falou na aula passada. Resistor é que tem a propriedade de resistência e ele se opõe à corrente elétrica, certo? Então você pega lá a sua bateria e se essa linha contínua representa um fio, né, um fio condutor, quando você liga lá na tensão de 220, 110, 60, uma bateria, por exemplo, 60 volts, 30 volts, 1,5 volts, você vai ter um aparelho, né, pode ser uma lâmpada, pode ser um resistor, né, que transforma energia em calor, porque uma lâmpada também ela tem resistência, né? Todos os aparelhos isso pode ser considerado como uma resistência interna. Então você ligou, vai começar a percorrer uma corrente sobre esse circuito, uma corrente elétrica. Então você precisa de uma tensão, precisa de um aparelho que tenha resistência, certo? No caso aqui a gente vai representar por um resistor. Esse resistor ele pode simbolizar uma lâmpada, pode ser um ventilador, né? Qualquer aparelho lá da sua casa. Você ligou aqui na tensão, vai circular sobre esse circuito uma corrente elétrica. Show? Então, a lei de Ohm ela é muito usada na parte da engenharia elétrica. É um princípio básico da engenharia elétrica. A gente usa muito essa equaçãozinha, né? Uma equaçãozinha muito conhecida como somar e diminuir. A gente conhece essa equação da lei de Ohm. Que é essa aqui, ó. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que a resistência, quando você bota aqui nesse circuito, você botou uma resistência, vamos supor que a tensão seja 220, certo? Vai passar aqui uma corrente, certo? Se você dividir a tensão pela corrente, você vai achar um valor. Se você pegar e trocar esse resistor, certo? Desculpa, colocar outra tensão no mesmo resistor, por esse vai passar outra corrente. Conforme você vai alterando a tensão, a corrente vai passando outra tensão. Só de não de maneira aleatória. Ele segue essa regra aqui, que é a lei de Ohm. Quanto mais corrente, quanto mais tensão, mais corrente vai passar. De tal forma, sempre que você dividir a tensão, que é representada pela letra U, que é o volt, pelo ampere, que é a corrente, você vai ter um valor constante para cada resistor, para cada aparelho. Então esse resistor aqui, se ele seguir a lei de Ohm, ele tem a resistência constante, certo? Então você altera a tensão, altera a corrente. O resistor, ele não altera a resistência, certo? Nós vimos que em certos casos altera, nas aulas anteriores, né? Mas pela lei de Ohm, essa equação que nós vamos usar é para uma resistência constante. Então sempre que você dividir o U dividido pelo I, vai ter um valor constante, que é o valor da resistência. E em homenagem, né, a Ohm, essa resistência, a unidade, né, que é volt-ampere, volt por ampere. Em homenagem a ele, a gente usa esse ômega da letra grega, que significa se lê Ohm. Então, 2 ohms, 2000 ohms, 3000 ohms, 40 ohms, 0,5 ohm. Então, a unidade de resistência elétrica é Ohm. Essa equação também, se você passar aqui, o I multiplicar em forma de x, né? 1 vezes 1, R vezes I,
Essa equação também em muitos livros ela aparece dessa forma aqui, a lei de Ohm. U igual a RI. Como U é volt, né? Muitos cursinhos lá os caras falam, você ri. A forma da segunda lei de Ohm. Então se usa muitas vezes isso aqui, dessa forma, né? Mas a lei de Ohm é isso aí, que a tensão dividida pela corrente, sempre nós temos um valor constante. Pegou? Fechou? Essa primeira parte, então, ó, certo? Então é o seguinte, nessa equaçãozinha o R significa a resistência elétrica, o valor da resistência elétrica do resistor. A U é a tensão, ou DDP, que a gente vai usar volts. E o I a gente já conhece, é o conhecido nosso, né? Corrente elétrica, que a gente utiliza ampere. Legal? Vamos lá, então. Vamos dar um exemplo, então, para vocês entenderem melhor. Vamos supor, eu tenho aqui meu circuito, certo? Eu tenho a tensão de 220, vou botar o U igual a 220, e o I igual a 2 ampere, certo? Eu botei resistor. Então, vai dar 110 ohms. Se eu dividir a tensão pela corrente que está circulando pelo circuito, vai dar 110 ohms. Esse 110 significa a resistência do resistor. Se eu não trocar esse resistor por outro, se eu não alterar ele, adulterar ele, se eu cortar, se eu alterar a composição dele, essa resistência é dele, é 110, é constante, certo? Então, ó, se você pegar esse mesmo aparelho, vamos supor que seja um ventilador, você levar, aqui a tensão nas nossas casas é 220, lá em São Paulo eles usam muito 110. Leva lá para São Paulo, que é 110 volts, 1 ampere, 110. Então, quando você ligar, olha, na tensão de 110, a corrente tem que ser 1, para o valor continuar dando 110. De tal forma que para onde você levar esse aparelho aqui, sempre a tensão dividida pela corrente, se eu botar outra tensão, botar 55, vai dar outro valor, vai dar 0,5, certo? O valor da corrente. Então, ó, aqui 220 dividido por 2, 110. Se eu alterar a tensão para 110, a corrente passa para 1. Por quê? Porque 110 dividido por 1 continua dando 110. De tal forma que sempre a resistência vai se manter constante, a não ser que altere o aparelho, né, se eu mexa nele. Mas, se eu considerar como um resistor aqui, a resistência vai sempre dando constante. Qualquer valor que eu botar dividindo a tensão pela corrente vai dar esse valor, certo? Por isso, né, por isso que, vamos supor, você pega o ventilador nosso aqui, né, que ele foi projetado, ele está lá, tem uns que são bivolts, né, mas no caso nosso, vamos supor que ele seja 220. Então você ligou no 220, ele vai operar numa tensão de 2 amperes, vamos supor, né, nosso ventilador aqui é só um exemplo, né, e a resistência vai dar 110 ohms, continua 110 ohms. Se você levar ele para São Paulo, o que vai acontecer? Você vai fornecer uma tensão de 110, a corrente vai ser o quê? 1 ampere, a metade. Você baixou a tensão, tem que baixar a corrente, para o valor continuar dando 110, por exemplo. O que acontece? O seu ventilador vai girar mais lento, ele vai ficar mais devagar. Por isso, ó, porque a tensão, a corrente diminuiu. Ó. Lá no 220 a tensão era 2. Aqui no 110 a corrente é 1. Certo? Lá era a corrente 2 ampere, aqui a corrente é 1 ampere. Então fica mais fraco. E se você pegar um ventilador, que ele está acostumado, lá ele foi projetado para funcionar, em 110 ligar para 220, o que, é que vai acontecer? A corrente vai aumentar, ó, se você passar daqui para lá. Então, eu teria a tensão, a corrente aumenta. Aumentando a corrente, o ventilador vai funcionar mais rápido? Até pode, mas ele pode queimar, certo? Você pode queimar o aparelho porque a corrente vai passar uma corrente que ela não foi projetada para passar aquela corrente, aquele aparelho. Legal? Então, em São Paulo eles usam muito, né? 110, 220 aparelhos, tem toda uma consequência disso aí, certo? Então, o que é um resistor ôhmico? Se algum dia já caiu em as questões vestibular, né? O resistor ôhmico, um resistor que segue a lei de Ohm, esse é o resistor ôhmico, certo? Que quando tu dividir o U por I, sempre tu vai ter um valor constante da resistência. Esse é um valor, esse é um resistor ôhmico. Sempre que você dividir a tensão pelo I, você tem um valor constante, esse resistor. Se você pegar outro resistor, vai dar outro valor, mas vai ser constante. Legal? Então, se você formar um gráfico para cada resistor, né, o gráfico ele vai dar uma linha reta. Ó.
Você observa, se você dividir 40 por 3 e 220 por 9, ele vai dar praticamente o mesmo valor aqui, né? Eu peguei esse gráfico na internet, nem conferi se dá o mesmo valor, mas é só... o gráfico da lei de Ohm sempre é um valor constante, ó, ele vai dar uma linha reta, certo? Ó, esse gráfico aqui é uma linha reta. Tá legal? Como existe, então, se você já teve questões que eu de vestibular perguntando, observe os gráficos abaixo, qual é o gráfico que representa um resistor ôhmico, ou o gráfico que segue a lei de Ohm, né, a parte da resistência. É um gráfico, ele tem que ser esse gráfico aqui, ele tem que ser uma linha reta. Um gráfico de tensão por corrente, sempre a linha do gráfico vai dar uma linha reta, crescente. Legal? Como existe o resistor ôhmico, existe o não ôhmico, certo? Então, o não ôhmico é o contrário do ôhmico, a resistência não é constante. Existe. Pessoal, é o seguinte, ó, essa equação ela funciona em certos casos quando você não tem muita variação de temperatura. Quando você começa a variar a temperatura do resistor, por onde está passando, a resistividade dele aumenta. Então ele altera a resistência conforme a temperatura. Para a maior parte dos casos, onde tem pouca variação de temperatura no condutor, que a gente está projetando umas casas, que a gente não projeta os condutores para esquentar, né, ele tem uma faixa de temperatura, você pode utilizar essa equação com tranquilidade. Ela vai funcionar dentro da lei de Ohm. Então o resistor funciona como resistor ôhmico. Em certos casos, quando superaquece o resistor, que é temperatura muito alta, né, ou tem uma variação de temperatura, o resistor ele funciona como resistor não ôhmico. Aí o gráfico ele pode ser qualquer coisa menos uma reta, certo? Então o gráfico aqui, ó, o por i, o gráfico ele vai dar uma curva, né, um outro tipo de curva que não seja uma reta. Então o gráfico onde tem uma reta linear é considerado como resistor ôhmico, onde a resistência é constante, e o resistor não ôhmico, a resistência não é constante. Simples, né? Simples. Então, resistor ôhmico, resistência constante. Resistor não ôhmico, resistência não é constante. No resistor ôhmico, o gráfico da tensão, que é o volt por ampere aqui, é uma reta. No resistor não ôhmico, ele dá uma curva. Então, pessoal, eu queria falar com vocês aqui sobre o chuveiro elétrico. Queria que vocês se cansassem, certo? Chuveiro elétrico é muito interessante, que tem muitas questões que a gente gosta sobre o chuveiro elétrico, tem várias aplicações, né? Em vários ramos da física, aí, da calcular energia, potência, quantidade de temperatura, calor, tudo mais. Eu vou ver várias coisas no funcionamento de chuveiro elétrico. Então é o seguinte, pessoal, então, ó, o chuveiro elétrico ele funciona com um resistor, certo? Ó, tem lá dentro um resistor dele. Então é o seguinte, o chuveiro vai ser ligado na tensão 220, correto? Se eu pegar, ele vai ter um resistor ali dentro. Se eu não trocar o resistor, ele vai passar uma corrente única. E esse chuveiro ele vai ter uma temperatura só. Então, na hora de projetar o chuveiro, como que a gente vai projetar um chuveiro? O que, que a gente pode fazer para ele esquentar mais ou menos? Eu tenho que alterar a corrente. Como que eu faço isso? Eu tenho que mexer na tensão, né? Ó, na tensão ou na corrente. A tensão ela é fixa, ela chega na nossa casa fixa, 220. Não dá para ficar mexendo, escolher, eu quero uma tensão maior, uma tensão menor, mexer na tensão do chuveiro. Não dá. Então, eu tenho que mexer na resistência, eu tenho que ir lá e trocar a resistência do meu chuveiro para alterar a corrente. É a única maneira. Não dá para alterar a tensão, eu tenho que alterar a resistência. Então, a resistência, aqui tem um exemplo, né, dessa resistência, que é aquele chuveiro que são por seleções, ó, vai clicando, né, vai selecionando a temperatura. Só, olha, essa aqui é um tipo de resistência daquela, parecida com essa que está sendo usada nesse chuveiro aqui. Então, quando você utiliza um trecho, ó, um trecho dessa molinha aqui, que é chamado de resistor, né, vai ter uma resistência, vai ser uma resistência. Quando você utiliza outro trecho menor, você vai ter outra resistência, certo? E essas questões têm caído muito no vestibular, e o pessoal, então, quanto maior o comprimento, ó, né, do trecho, maior vai ser a resistência. Quanto menor, menor a resistência. No caso aqui é como se eu estivesse trocando o resistor. Então o resistor, vamos supor, né, não vamos seguir a lei de Ohm. Ó, porque tem lá, lembra na primeira lei de Ohm ó, que a gente viu, ó,
né, na segunda, ó, sobre a fórmula da rola, o comprimento, quanto maior o comprimento do resistor, maior a resistência dele. Esse aqui tem uma resistência maior, esse aqui tem uma resistência menor. Então, no chuveiro lá, ou eu escolho o trecho CB, uma temperatura, ou o trecho BA aqui, ó, ou ele inteiro. Aí ele vai ter outra resistência. Então a maneira de alterar a resistência é assim. Eu tenho que trocar, deixar o resistor, trocar a resistência, deixando ele mais comprido, mais curto. Correto? Então eu vou fazer um exemplo aqui do trecho CB e do BA. Tá? Então vamos botar aqui, ó, trecho CB, certo? Então, vamos supor, né? A tensão é 220, é fixa, chega nas nossas casas. Vamos supor que a resistência do resistor, esse maior aqui, seja 220. Para dar 220 na tensão, a corrente que vai passar ali vai ser 11. Ó. 11 vezes 20, 220. É uma igualdade, tem que fechar. Então, na hora que você liga esse trecho aqui, né, passando corrente por esse trecho aqui, ó, do resistor, a resistência é maior, certo? A corrente é 11. Quando você pega o outro trecho, vamos pegar aqui, ó, o BA aqui, ó, esse trecho menorzinho, esse aqui, certo? Ó. O que acontece? Vamos supor que a resistência seja a metade. Se a resistência seja a metade, lá tem que continuar dando 220, atenção, pela lei de Ohm. 10 vezes 22, 220. Então a corrente tem que passar para 22 amperes. O que o pessoal pergunta, certo? Então, onde que a água vai esquentar mais? No trecho CB, no mais comprido, onde tem mais resistência, ou no trecho BA, onde tem menor resistência? Aí o pessoal vai, menor resistência tem menor temperatura, mais resistência tem mais temperatura. Só que está errado. Olha o que acontece. Ó. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Ó, eu tenho menor resistência, a corrente aumenta para manter o 220. Então eu diminuo a resistência se opõe à passagem da corrente. Enquanto menor corrente, quanto menor for a resistência, desculpa, maior é a corrente. Então o que acontece? Ó? Aqui, ó, a corrente passa de 11, vamos supor, é um exemplo que eu dei, só chutei os números, tá? Fazendo de conta que é 20, mas é mais ou menos isso a corrente que passa por um chuveiro. Ela varia de 10 a 25, 28 amperes, depende do tipo de chuveiro. Então, ó, amperes, né? Então, nesse aqui, ó, onde é o trecho mais longo, a resistência maior, ele vai deixar passar mais corrente. Com isso, menor corrente. Então, a água fica mais fria. Onde passa mais corrente, a água fica mais quente. Certo? Então, quanto mais corrente, mais esquenta. Ó. Então, no trecho que tem mais resistência, passa menos corrente. Menos corrente, água fria. No trecho menor, passa mais corrente. Então, a água é mais quente. Fechou? Então, quanto maior a resistência, menor a temperatura da água. Quanto menor for a resistência, maior a temperatura da água. Porque a corrente aumenta. Tá legal? Sempre relacionado à corrente. Então é assim, a corrente, quanto mais corrente passa, mais a água fica quente. Então para passar mais corrente, eu tenho que ter menor resistência. Certo? Esse é a lógica. Tem outros tipos de chuveiro que funcionam com potenciômetro, que é isso aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Essa varinha que vai girando, né? E ele vai aumentando ou diminuindo a temperatura da água. Ó, tem isso aqui também que é utilizado para lâmpadas, que é o mesmo sistema. Os ventiladores, aqui é o ventilador que ele vai girando cada vez mais rápido. Tu vai girando essa bolinha aqui, né? Vai girando, ele vai ficando mais rápido, mais lento. Uma lâmpada também, às vezes tem gente que bota potenciômetro nas lâmpadas, na iluminação, tu vai deixando a lâmpada mais fraquinha, mais forte. Então, quanto mais corrente passa, mais forte fica a lâmpada. Quanto mais corrente passa, mais rápido fica o ventilador. Quanto mais corrente passa no chuveiro, a água fica mais quente. Então eu tenho que diminuir a resistência. Então como é que é o esquema, né? Do chuveiro, desculpa, aqui ó, do potenciômetro. Ele tem um material resistivo aqui, certo? Ele tem o seletor, onde vai passar a corrente. Então aqui ó, quando ele está aqui, ele tem uma resistência maior, a corrente é baixa.
E conforme tu vai girando aqui, aquela bolinha ali, vai girando, né? Bolinha. Ó. Tu vai girando aquilo ali, o seletor, ó. Ela vai diminuindo esse material, daí a corrente vai passando por aqui, né? Ela vai diminuindo, diminuindo e vai passando mais, cada vez mais corrente. Quanto diminui a resistência, a corrente aumenta. Vamos supor, se for um ventilador, quando vai trazendo para cá, ó, vai diminuindo a resistência, ó, vai diminuindo e a corrente vai aumentando. E o ventilador vai ficando mais rápido. Quanto menor resistência, mais rápido fica o ventilador. Então assim que funciona o potenciômetro. Tá legal? Pessoal, essas questões ficaram no vestibular, eu vou deixar bem claro, né? Então a resistência é constante, lógico. Então para me mexer na resistência, eu tenho que mexer no comprimento do resistor. Eu tenho que lá alterar ele, eu tenho que deixar ele mais comprido, mais curto, como vocês viram no potenciômetro, ou naquele resistor de chuveiro, certo? Naquele de seleção. É a maneira de eu mexer na resistência. Se eu não mexer no comprimento dele, né, ou no tipo de material que ele é feito, a resistência é constante. Então, quanto lá na tensão constante, considerando 220 as nossas casas, vamos supor que chega a tensão constante. Quanto mais resistência eu tenho, menor a corrente, certo? Quanto menor a resistência, maior o I, certo? Ó, resistência maior, o I menor. Resistência menor, o I maior. E quanto maior o I, maior a temperatura da água. Mais o ventilador vai, a velocidade, maior vai ser a velocidade do ventilador. Maior vai ser a iluminação da lâmpada, a luminescência da lâmpada. Né? Ela vai iluminar mais, considerando a tensão constante, a tensão que está chegando, está ligando na tua bateria, certo? Eu estou falando no caso do chuveiro. Então é isso. Então grave, ó. Aumentou o R, diminuiu o I, que é a corrente. Diminuiu o R, aumenta o I, certo? Então é isso aí. Então, pessoal, ó, então você vai selecionando, né, a temperatura da água, ó, você vai diminuindo a resistência, a corrente vai aumentando e a temperatura vai aumentando, até você chegar numa temperatura agradável de banho, né? Até chegar. Legal? Então aqui, ó, conforme ele vai querendo aumentar a temperatura do banho, ele tem que diminuir a resistência para aumentar a corrente e a temperatura fica maior. Tá legal? Não esqueça, você pode cair numa avaliação, certo? Já que é em vestibular essas questões. Por isso que eu estou batendo em cima disso aí. Falou? Então vamos fazer uns exercícios, vocês vão ver que é bem simplesinho, exercícios, vocês vão até rir de tão fácil que é. Só olha, vou usar a formulazinha da lei de Ohm. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, certo? Sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual é a resistência elétrica do chuveiro? Isso aqui é ridículo de tão fácil. Então a lei de Ohm é isso aqui. É a tensão, que é o U, que ele deu aqui, ó, 220, e o I, que é 10 amperes. E está pedindo a resistência, que é o R. Então olha que fácil, ó. 220 está aqui, é a tensão, 220 volts. O I é 10, é só dividir 220 por 10, eu tenho o valor da resistência, 22 ohms. É o ômega da letrinha grega, certo? Que parece uma ferradura, é o ômega maiúsculo. Legal? Professor, só isso? Assim fácil é só, por enquanto é assim. Por enquanto é. Fácilzinho, né? Tá legal? Pode ter alguma questão teórica, um dia que eu fizer uma prova, uma avaliação, né? Tá? Por enquanto eu vou botar exercício para vocês. Esses exercícios, embora eu bote lá a pontuação de vocês, eu não vou registrar essa nota. É só para você observar o que acertaram e o que erraram, certo? O objetivo é a aprendizagem. Depois nós vamos fazer uma avaliação sobre esses assuntos aí. Então vocês fiquem espertos, vão aprendendo as coisas devagarzinho, pegando. É facilzinho, então vai pegando, vai acumulando uma coisinha com a outra. E a gente vai entendendo o assunto. Legal? Vamos lá. Ó. Outro exemplo, né? Então, precisamos de um resistor de 200... Ah, faltou ali o ON. Não veio. Meu. Resistor de 200 ohms, certo? Eu vou arrumar ali depois. Aplique-se uma DDP de 100 volts. Qual a corrente elétrica que percorre o resistor? Então vamos lá. Mesma coisa, só que é o seguinte. Ele está perguntando qual é a corrente. A corrente é o I. Então eu vou dar uma ajeitada nessa equação. Ó, eu vou passar o I multiplicando e o R dividindo. Ó, no lugar do I. Multiplicando cruzado, como vocês quiserem. Nessa equação pode ficar assim, ó.
I igual a U dividido por R. U é 100 volts, certo? E o R 200 ohms, ó, não invertam, certo? 100 volts, DDP 100. E o resistor 200. Tá ali, então 100 dividido por 200 ohms vai dar outro erro de novo. 0,5 ampere. No lugar do R ali é o I, certo? Eu não vou editar esse vídeo de novo. Vai ficar assim, tá certo? Ali, ó. Pode quando é uma aula real mesmo, né? Tá legal? Aqui, ó, o R, aqui é o I, tá certo? No lugar do R. I igual a 0,5 amperes. Fechou? Pode conferir essas telas antes de colocar, né, esses quadros. Mas vamos lá. Outro exercício útil para dizer que eu não falei sobre gráfico, né? Eu fiz esse gráfico, o professor não caiu na prova e eu não expliquei. Mas é bem simples também. Muito simples. Então esse aqui é um gráfico, né? Hoje você está falando que é um gráfico de um resistor ôhmico. Correto? Então, ó, o que ele pede? Ó? Determine sua resistência elétrica. Mas qual é o valor que eu vou pegar aqui, professor? Calma, é o seguinte, ó. Se o resistor é ôhmico, a resistência é constante. Qualquer valor que tu pegar aqui para usar na equação, ele tem que dar correto a resistência. Então aqui eu tenho o valor da voltagem, ó, da dp, que é volt, e aqui são os valores de I, ó. Corrente 0,2, 0,4 ampere, 0,6 amperes, 0,8 ampere, fechou? Aqui, ó, 10 volts, 20 volts, 30 volts, fechou? Então aqui está o par de valores aqui, ó. Tu quer pegar o 10 amperes, o 10 volts, ó, tu tem que usar 0,2 amperes. Se eu pegar o 20, eu vou ter que usar o 0,4 amperes, ó. Se eu pegar o 30, vou lá, ó, no ponto do 30, ó, tá quadriculadinho, ó, 0,6 amperes. Certo? Então posso escolher qualquer um. Eu vou escolher o 20, botei aqui como exemplo, ó, o 20 e o 0,4. 20 volts dividido por 0,4 amperes. Tá aqui, pessoal, como a gente não usa calculadora em vestibular, né? Se você chegar a vírgula para a direita aqui no 4, você vai ter que chegar a vírgula para a direita também no 200. Pode ficar 200, no 20, desculpa. E pode ficar 200 dividido por 4, que é mais fácil do que dizer 20 dividido por 0,4. Para botar na chavezinha e tudo mais, né? Então, ó, isso vai me dar 50 ohms. E essa é a resposta. Mas se eu escolhesse outro valor, professor, se eu colocasse 10 e o 0,2. 10 dividido por 0,2 é 50 também. E 30 dividido por 0,6 também dá 50. Todos eles dariam 50. Porque o resistor é ôhmico e a resistência do resistor ôhmico tem que ser constante. Ah, mas do chuveiro não é. Do chuveiro não é porque a gente altera o comprimento dele. Certo? Você alterando o comprimento do resistor, você altera a resistência. Como no potenciômetro, você pega a resistência e diminui ela de tamanho ou aumenta. Então você vai estar alterando o aparelho, que é o resistor. Legal? Pessoal, desculpe a demora, né? Certo? Eu quero que vocês se divirtam, quero que vocês deixem um comentário aí também, se vocês querem deixar um comentário se vocês gostaram da aula, se estão gostando do vídeo, da forma que está sendo. Eu estou postando os vídeos, dando exercício para vocês. Por enquanto, eu tenho exercício para fazer, que eu vou postar junto com os vídeos, tá legal? Quero que vocês fiquem com Deus e que aproveitem a aula, né? Que dê para aprender alguma coisa que sirva para a vida de vocês. Tá legal? Um abraço. Tchau. Até mais.